Eu sinto, às vezes, que as pessoas nos enlouquecem. Já teve essa impressão? Eu eu acredito que tá por aí, sabe, mas não são exatamente as pessoas. O canal são as pessoas, mas o problema, a questão, o buraco é muito mais embaixo. Eu tô gravando aqui sem pretensão nenhuma, só falando mesmo, sem roteiro algum, porque hoje eu vi que eu tô com uma dificuldade de fazer as coisas, então pensei: "Que parar de pensar e só fazer logo". E aí eu tô aqui gravando essa. Isso já é uma coisa que eu tenho refletido há algum tempo, que é, de fato, as pessoas não precisam e nem devem guiar por nossa expectativa, mas é muito antes disso, sabe? As pessoas, elas supõem demais dos outros, né? Mas expectativa normalmente a gente espera mais de relações mais próximas, assim, pelo menos é esse termo que vem em relações que são mais próximas de nós, e nas românticas, inclusive, principalmente, né? Mas isso acontece em todo relacionamento, no trabalho, na qualquer relação de família, de romance, amizade, porque as pessoas, cada uma foi ensinada de uma forma, né, foi doutrinada de uma maneira, todos nós somos doutrinados pela ideologia da classe dominante, e nós somos muito levados a desenvolver, né, uma falsa percepção de nós mesmos, né, e no fim das contas a gente demora muito para descobrir quem que é a gente, o que é que eu sou, o que é que eu gosto. Disseram tanto tempo: "Ah, você tem que gostar disso aqui, você tem que consumir isso aqui, você tem que ser assim, assado". E a maior parte disso a gente leva pra gente mesmo e não questiona. E à medida que a gente vai quebrando a cara, por achar que esses padrões que a gente internalizou que não são nossos, a gente vai percebendo isso, né. Às vezes a gente nem percebe exatamente, mas a gente sente, sabe. Começa a ser uma sensação de vazio, de estar fazendo algo só por fazer, estar fazendo algo só por dinheiro, digamos assim. Eu tô nessa relação aqui porque eu tenho uma coisa ali, vez ou outra, mesmo que rara, um apoio emocional, ainda assim muito frágil. E aí a gente vai só aceitando ali um pouquinho, às vezes não é nem o mínimo, mas tem uma coisinha ali, um granuladinho ali que a gente gosta, né, um docinho, a sobremesa, né. Digamos que a entrada, o almoço, tudo que veio antes da sobremesa estava uma merda, mas aí não, valeu a pena porque essa sobremesa aqui é delícia, né. E não é assim, não acho que deveria a vida valer a pena por causa da sobremesa. Assim, claro que a vida não é fácil e cada um tem suas lutas e cada pessoa, tem ali suas dificuldades particulares, tem as suas experiências pessoais e tem a sua própria carga, né, que ela carrega, cultural, histórica, tem grupos de pessoas que são mais marginalizados, que sofrem mais, os clássicos, né, que a gente sabe, LGBTs, mulheres, pessoas negras, diversas outras, não só minorias, porque existe esse termo, né, que às vezes as pessoas usam para grupos que nem são minorias, né, por exemplo, mulheres são muito mais que homens, não são uma minoria. Em alguns lugares os negros são muito mais numerosos e não são minoria, mas são grupos que sofrem mais, né. Têm suas particularidades, eles também são doutrinados e eles também reproduzem essas questões complexas, né, essas incoerências que são colocadas na gente, né, até essas pessoas reproduzem isso. E a gente tem que questionar isso, né. Não é apontando o dedo assim, claro, sendo ignorante e violento, etcétera, mas pensar, né, fazer o outro pensar, fazer o outro refletir, dizer: "Ó, você está tendo esse comportamento, por quê? Por que que você gosta disso? Por que isso é interessante para você? De onde é que veio isso? Ah, mas eu vejo que você reclama disso, você às vezes só está fazendo, assim, por fazer. Por que que você ainda está assistindo isso? Por que que você ainda está fazendo isso? Por que que você ainda está com essa pessoa? Por que que você ainda faz isso? Você reclama tanto, todas as vezes praticamente, e tem gente que é assim, né, não tem um relacionamento que não é só para reclamar, não tem uma coisa que a pessoa assiste que ou leia ou consuma que não seja para reclamar. Por que que não está fazendo as coisas que gosta? Claro que, novamente, algumas pessoas foram tão doutrinadas e se internalizou tanto esse falso eu que elas não têm nem a capacidade de refletir e pensar sobre isso, e quando são confrontadas com isso de alguma maneira, acabam quebrando, né, acabam não sabendo lidar, né. E é muito, a gente não tem como julgar essas pessoas também, né. É triste, infelizmente, mas é assim, a gente tem que chegar na maciota, tentar conversar, claro, né.
mas também tem que entender essas pessoas, sabe. E eu vejo muito as pessoas hoje em dia só, se agregando, só botando de lado. E dane-se, não quer fazer um trabalho assim, eh, pra fazer o outro refletir. Claro, tem um momento que a gente tem que soltar a mão mesmo, tal, porque realmente não dá, e aí não tem chance. Mas, pô, enquanto tá ali, ainda tá possível, dá pra fazer a pessoa refletir sobre as coisas, eu acho que vale a pena, né. E quando eu falei assim no começo, as pessoas às vezes me fazem me sentir louco, é que é justamente isso, não, o canal para isso acontecer são as pessoas, mas a raiz do problema é muito mais profunda, porque essas pessoas não estão fazendo isso conscientemente, elas são vítimas, vítimas de pessoas poderosíssimas que botam várias ideias, que têm dinheiro para jogar, assim, investir na cultura de uma maneira para dominar as mentes, as consciências das pessoas, né, para entrar na cabeça das pessoas. E como que a gente vai enfrentar isso? Ah, só eu falando? Só eu que vou apontar isso, reclamar? O punhado aí de influenciadores que você segue também, que comentam uma coisa a respeito sobre isso. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala isso, o povo já pensa que a gente tá dizendo: "Ah, não, todo mundo vão pra rua, vão queimar pneu, fechar a estrada, roubar banco, trocar tiro com a polícia". E, gente, não é isso. Não é isso. Dá pra começar de uma maneira muito mais simples, que é por você. Seja o exemplo, tá ligado? Por que que você não assume seus BO, não assume seus desejos? Só faz reclamar? Só faz postar as coisas? Porque o problema não é militar na internet. Eu vou ficar falando: "Ah, militar tem que ser na rua, não sei o quê", não. Aqui é uma via cibernética, aqui é uma rua, né, quase pública, digamos assim, mas estamos aqui ocupando, né, falando sobre isso, sendo o chato que fala essas coisas, porque, assim, eu vou ficar falando, 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 esses influenciadores vão ficar falando, 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 e aí? Tu vai se questionar quando? Tá vendo toda essa merda aí e tal, você só vai aceitar? Não, é isso aí mesmo, acabou, não vou me preocupar com nada, não vou fazer nem sequer uma autocrítica, não vou mudar meus comportamentos que são problemáticos, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Vou continuar num ciclo eterno de repetição da mesma coisa e não vai acabar não. Essa vai ser a vida que você quer? Uma vida que você só fica ruminando a mesma coisa, que você fica só revivendo a mesma coisa? Porque se você não estivesse reclamando, pelo menos eu acho que tudo bem, né? Mas claramente você não tá gostando, claramente você não tá se divertindo, não tá nem conseguindo descansar, não tá conseguindo ver quem gosta, não consegue socializar, conhecer gente nova, gente legal. Você tá vivendo? Eu acho que no máximo você tá existindo, se entorpecendo ali à base de a droga que quiser que você tome, álcool, maconha, pó, café, açúcar. E seu seriadinho, e sua novelinha besta lá. Porque até na arte, eu acho que a arte tem que fazer a gente pensar um pouco, né, refletir, trazer ali um sentimento que vai não necessariamente ser bom ali pra gente, mas a gente vai olhar e dizer: "Caraca, eu não tinha parado pra pensar por esse ângulo". E refletir e trazer uma mudança prática pra você, sabe. Mudar mesmo que internamente só, e você ser um exemplo daquilo que você admira, que você acredita. Também não é ficar se culpando: "Ah, eu não consigo, eu sempre falho nisso". Gente, a gente é movido por contradição, por incoerência mesmo. A gente raramente vai conseguir assimilar alguma coisa de primeira. A gente quando tá estudando alguma coisa, na faculdade, na escola, a gente primeiro erra bastante antes de começar a acertar, começar a aprender mesmo e tal. A mesma coisa com algo que você vai internalizar de valor e tudo, né. Então, sei lá, só faz, tá ligado? Alguma coisa, tenta, seja criativo, não fica só repetindo fórmula pronta que XYZ tá falando. Vai e faça. Essa conversa aqui que eu tô tendo foi de eu não tá legal, eu devo ligar aqui uma câmera e eu vou falar. E aí? É isso, a gente também tem que se fragilizar mais, né, a gente tem uma casca, assim, dura. E tem uma frase do Che Guevara, eu sempre gosto dessa frase de ficar repetindo ela. E de fato, ele disse que é necessário endurecer-se, mas sem nunca perder a ternura. E é isso, gente. Endureça, mas não perca a ternura, se fragilize.
com aqueles que você sente que pode se fragilizar. Fale, assim, abertamente das coisas, não precisa ser na internet, mas fala, sei lá, com quem você confia, que você gosta, quem você acha que não necessariamente vai entender, mas vai respeitar, vai acolher aquilo, né. Porque tem muito isso também. Parece que o outro tem que ouvir e dar um bom conselho, ou então dizer e julgar lá: "Ah não, isso aí que você está fazendo tá errado". Não, não, só ouça. As pessoas querem ser ouvidas. Às vezes é só ouvir, ouvir, só. E é só isso que as pessoas querem. Às vezes as pessoas estão lá falando, mas ninguém tá ouvindo. E aí? Presta atenção na pessoa, para, olha pra ela no olho e diz: "É esse o seu incômodo? Pô, não sei muito bem o que dizer, mas ó, eu valorizo o nosso relacionamento e eu te admiro. E se você não tá legal, o que você acha, sei lá, de a gente ver um filme agora? Eu posso, sei lá, só apertar sua mão, ficar apertando, fazer uma massagenzinha nela, alisando ela. O que que você diz? Bora fazer isso? Ah, quer conversar mais um pouquinho? A gente conversa também, não tem problema não. Eu posso falar um negócio também pra você que me incomoda, assim, da vida, das pessoas. Você até faz um pouco isso, mas não é um julgamento pra você, porque eu posso não entender as coisas, assim, dos outros, assim, exatamente. Mas você me ouve e mesmo não gostando de algumas coisas que você faz, você me acolhe e me ouve de verdade. E respeita meus limites, mesmo não entendendo. E você reserva essas coisas pra outra parte da sua vida que eu não tô. E tudo bem, eu não tenho que fazer parte da sua vida inteira. Uma parte, assim, como essa, que é boa, mas que também tem esses espinhos que a gente escolhe pegar. Às vezes a gente até se fura, mas a gente cuida um do outro. Então, mesmo quando é mais injustificável você não gostar de mim, ter raiva, até ódio, você me ama e me acolhe e me ouve e não julga, pelo menos não na hora. Aí você aponta a minha incoerência e me faz refletir e você nem entende direito exatamente, mas eu já me sinto muito bem com isso. Então, obrigado. E acho que é isso.